Olá, bom dia. Quarta-feira, 25 de fevereiro, a Câmara dos Deputados aprova a lei antifacção com apoio crítico do PT. PL, Novo e Centrão se uniram ao lobby das betes para derrubar a taxação que destinaria 30 bilhões de reais para a segurança pública. O texto segue para a sanção de Lula. Pesquisa Atlas Intel, Lula mantém vitória em todos os cenários de primeiro turno, mas tem queda na disputa com Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. A hora da verdade no caso Marielle. O Supremo retoma hoje o julgamento dos mandantes do assassinato da vereadora com votos dos ministros da primeira turma. E o primo do desembargador Magid Nawef Lawar, que absolveu o processado por estupro de criança, acusa o magistrado de abuso. Segundo a vítima, o caso ocorreu 30 anos atrás, quando tinha 14 anos. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição de hoje, começando agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente e vamos juntos. O projeto de lei antifacção foi aprovado na noite desta terça na Câmara, mas o lobby das betes atropelou o Congresso e arrancou 30 bilhões de reais que iriam para a segurança pública. PL, Novo e Centrão se juntaram para derrubar a taxação das casas de aposta online. O texto segue agora para a sanção presidencial. A versão aprovada foi relatada pelo deputado Guilherme Derrite, aliado do governador Tarcísio de Freitas, e trouxe regras mais duras para o combate ao crime organizado. Mesmo com ressalvas, o PT declarou apoio crítico e votou majoritariamente a favor após acordo com o Planalto. O projeto prevê pena de até 40 anos para quem integrar, financiar, comandar ou controlar territórios em nome de facções criminosas. O texto também torna mais fácil decretar prisão preventiva e obriga que líderes de facções sejam transferidos para presídios federais. No plenário, o deputado Lindbergh Farias criticou a retirada do dispositivo que previa a conversão de 30 bi da taxação das betes para o enfrentamento ao crime organizado. Isso aqui é uma loucura e atropelaram todo mundo. É impressionante o lobby desse pessoal. Olha, é um dia que foi uma vitória, por um lado, que a gente responde com um projeto sobre facção, mas é um dia triste, porque o projeto foi aprovado no Senado por unanimidade e acontece essa situação aqui vergonhosa. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Laura Capriglione, Eduardo Castro comigo aqui no estúdio. Bom dia, pessoal. É isso, o ano muda, mas Congresso inimigo do povo a todo vapor. Retirada de 30 bi, que viria da taxação das betes, iria, de fato, para a segurança pública. Eles conseguiram realmente retirar essa cláusula, enfim, essa parte do texto e com a ajuda, claro, desse lobby das betes. Laura, bom dia. Bom dia. Você falou tudo, né, Thalita? O ano muda, o carnaval passa e o Congresso continua sendo esse Congresso simplesmente repulsivo, né? Quer dizer, cara, tirar dinheiro. Mas isso eu acho que tem que ser um mantra hoje da esquerda, entendeu? De toda a esquerda. Eles não eram os caras que eram a favor de combater o crime organizado, eles não eram os caras que eram a favor de segurança pública, os caras tiraram 30 bilhões de reais do combate ao crime organizado, Edu. Como pode isso? Quer dizer, não, é o seguinte, nós vamos endurecer as penas, aí vem os machinhos, corajosos, nós vamos endurecer as penas, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, só que sem dinheiro. Ou seja, como é que você faz sem dinheiro? Você precisa ter equipamento, você precisa ter gente qualificada, você não pode ter aquele delegado, como é o Derrite, como são esses monstros da segurança pública, especialistas em torturar e matar. Não é sobre isso. Hoje em dia, combater o crime organizado é preciso inteligência. Inteligência exige gente qualificada, exige gente que conheça as redes sociais, que conheça os softwares, exige equipamento, exige drone, exige um monte de coisa. Aí tira essa grana toda, 30 bi, né? Sim. Tira 30 bi e vamos lá, vamos agravar as penas. Agravar as penas é importante, eu não estou falando que não seja. Até tenho dúvidas se é ou não.
Agravar as penas pode ser importante, mas sem dinheiro não se combate o crime organizado. O problema é esse. O problema é que o crime organizado é muito mais rico hoje do que são as forças de segurança. Muito mais rico. Equipamentos muito melhores, fuzis, lança-chamas, lança-foguete, lança-míssil. Então, o crime organizado tem uma estrutura, uma logística, e a gente já viu, está enraizado na Faria Lima, ou seja, não é um crime organizado de manés, de manezinho. É crime de gente com um fuzil na mão. E nem gente com fuzil na mão, mas é gente que está nos altos círculos. Então, você tira dinheiro para quê? Para poupar as bets, meu. E as bets, eu acho que, de novo, voltando, eu acho que isso tem que ser um mantra, porque eu vi no desfile das escolas de samba, que a Globo não mostrou, mas eu vi no desfile das escolas de samba, de repente vieram os drones para fazer propaganda de bet. E o que se viu nas arquibancadas do sambódromo foi o povo em uníssono gritando: ei, bet, vai tomar... Não preciso completar. Então, há uma repulsa, porque todo mundo reconhece que esse negócio é uma maldição na vida da família brasileira, uma maldição na vida do povo brasileiro. Então há uma repulsa enorme. Você tirar dinheiro das bets para usar contra o crime organizado, até se explica. Agora até se explicaria. Mas agora, cara, que os caras pegaram e falaram: não, poupa as bets, nós temos que pegar e ir pro pau. Esses caras protegem as bets, porque são contra você, são contra o combate ao crime organizado. Esses caras são bandidos. E esse cara que tá aí falando, esse tal de Derrite aí na nossa tela, é esse cara. O que ele sabe fazer? Ele sabe matar, ele é só um matador. É lógico que ele não entende de inteligência. Vai pedir para um bicho entender de inteligência contra o crime? Não, não vai entender. Ele pode entender de matar. É isso que o Derrite é isso que o Derrite fez durante todo o período dele na rota, de onde ele foi expulso por excesso de mortes na tropa que mais mata em São Paulo. É uma vergonha, o Brasil tá louco mesmo. Mas não é o Brasil. Esse Congresso Nacional é um vexame, assim, em toda a linha, e nós precisamos mudá-lo. Tem nome. Doutor Derrite e Hugo Mota. Porque cansamos de ver, quando o projeto foge daquilo que é o acertado para ser votado, cai a sessão, fica para amanhã, vamos ler até cansar, né? E não. O Hugo Mota, de novo, não consegue se equilibrar em cima da linha em que ele acha que vai conseguir. E sempre ele cai para o mesmo lado. Sempre ele cai para o lado da extrema-direita. A gente vai falar daqui a pouco também do 6x1. De novo, está querendo dar o balão. Então aqui tem nome e sobrenome. Derrite e Hugo Mota. São os nomes e sobrenomes da rasteira, como a gente viu. O deputado agora não é mais o líder, né? Agora é deputado da bancada, é o Lindbergh Farias. Deu chapéu. Tentou puxar o tapete. Agora, quando tem... Eu imagino e espero que esse posicionamento da bancada do PT de apoio crítico não seja apenas um bico. Seja alguma coisa... Ou vai vetar ou o presidente Lula vai vetar uma parte, e aí vai ter que votar... Para que aquilo aconteça, vai ter que voltar mais uma vez a votar. Sim. Ou então que tenha alguma troca decente por isso aí. Se bem que eu acho que esse assunto não tem que ter... Alguns assuntos não tem que ter troca. Alguns assuntos estão fora do mercado. Bem fora do mercado é uma expressão jurídica, né? Que não pode ser negociado porque sequer preço tem. Eu acho que segurança pública para este governo deveria ser bem fora do mercado. Inegociável. Tem que ser do jeito que a gente acha que tem que ser. E ganhos sociais também. Mas, repito, foi na volta do carnaval. Sempre é assim, né? Na volta do carnaval, primeira sessão de votação importante. Por que pôs para votar agora? Numa terça-feira. Por que não votou quarta, 4 horas da tarde? Porque daí tem luz, né? Porque daí mesmo na volta do carnaval, mesmo ainda em fevereiro, tem luz. Mas não, nós temos que votar logo porque nós temos que produzir. Conversa. Eles têm que ter cenário escuro para passar essas barbaridades. Que haja algum veto possível do presidente Lula
e que haja alguma reação da bancada, ainda que pequena, quando comparada com essa bancada de seres iluminados que a gente tem de direita e extrema-direita, que se consiga salvar alguma coisa a mais desse projeto, inclusive dinheiro. O governo está nessa posição delicada porque, caso Lula vete, a narrativa que pode ser construída pela oposição é de realmente o governo Lula indo contra uma pauta de segurança pública, né, que é esse projeto de lei antifacção. No entanto, cabe também ao governo, à imprensa, falar mais sobre esses 30 bi que foram retirados da taxação para que esse veto seja colado com isso. Tira das emendas, ué. 30 bi, que tire das emendas. Essa discussão sempre vale. Ou tira 10, tira 15, tira 11, tira do dinheiro desses caras, para eles verem que não dá para ser assim. Sim. Isso o governo tem poder para fazer. Sim. Agora, veto, lembrando, sempre volta para o Congresso, que pode derrubar veto, mas daí é uma disputa. Joga a luz em cima do caso. Isso, claro, para o próprio Congresso. Bom, vamos aguardar. Mais notícias? O governo do presidente Lula, vamos aqui, sofreu queda na aprovação registrada pela nova pesquisa Atlas Intel, a primeira a monitorar o tema nacionalmente após o Carnaval. Os resultados foram divulgados hoje. Vamos dar uma olhada nas telas? Vem comigo, vamos lá. Aprovação do presidente Lula. Você aprova ou desaprova o desempenho do presidente Lula? Desaprovo 51,5%, aprovo 46,6%, não sei 1,8%. Me dá a linha histórica aqui, a próxima tela. Vamos dar uma olhada. Tá aqui. Aprovação. Era de 48,7%, caiu para 46,6%. A desaprovação subiu de 50,7% para 51,5%. Não sei, aumentou bastante. Tá lá, de 0,6%. A troca tá lá embaixo. Né? Para 1,8%. Deixa eu trazer agora o trabalho do governo Lula e a gente segue adiante. Vamos lá. Temos também a avaliação do governo Lula. Como você avalia o governo do presidente Lula? Ruim ou péssimo, 48,4%. Ótimo, bom, 42,7%. Regular, 8,9%. A linha do tempo na próxima tela. Vamos lá. Ruim ou péssimo? Desceu 0,1%. 48,5% para 48,4%. Ótimo, bom, caiu bastante, de 47,1% para 42,7%. O regular também subiu muito, de 4,4% para, dobrou quase, né? Para 8,9%. Dobrou, na verdade, mais do que dobrou. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre essas telas e daqui a pouquinho a gente fala também sobre a questão eleitoral, tá bom? Eleições 2026. Mas antes disso, para essa conversa, deixa eu chamar o André Barrocal, que é repórter especial da revista Carta Capital em Brasília, nos acompanhando hoje aqui no estúdio, nessa conversa. André, seja super bem-vindo, um prazer te receber por aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem com você? Bom dia, Thalita, bom dia, Laura, bom dia, Eduardo, e para toda a nossa audiência também. Prazer participar do programa hoje. André, eu vou te deixar com essa missão de iniciar a análise em relação à aprovação do presidente Lula e do governo Lula. Como você vê esse resultado que a pesquisa Atlas Intel traz hoje? Thalita, eu entendo que exista um mal-estar, de maneira mais geral, na população brasileira, por razões que são de responsabilidade do governo, mas também, de outra parte, por responsabilidade da oposição. Gostaria de começar falando naquilo que eu entendo que é responsabilidade do governo. Temos uma economia que cresce seguidamente aí há 3 anos, temos uma taxa de desemprego no patamar mínimo, historicamente falando, temos salários médios apurados pelo IBGE também num patamar historicamente alto, mas eu indago aqui, isso tudo significa que a população brasileira e os jovens em particular podem ter esperanças e sonhos de uma transformação grande na vida? Eu entendo que não. Um salário médio da ordem de R$ 3.500 para você sustentar uma família não me parece suficientemente adequado para construir sonhos. Isso sem contar que para ir de casa para o trabalho, a pessoa vai gastar 1h30, 2 horas no trânsito, a pessoa vai se arriscar na segurança pública, esse foi o primeiro tema abordado aí, a partir da votação do PL antifacção. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é, em resumo, não existe inspiração quanto a um futuro muito melhor daquele existente hoje para as pessoas. E eu entendo que isso é, sim, de responsabilidade do governo. Quanto àquilo que eu entendo ser responsabilidade da oposição no fomento do mal-estar. Redes sociais
frequentemente dominadas pela direita, pela extrema-direita, dizem todos os dias que o país vai numa direção, que o Lula quebrou o Brasil, que o Brasil não faz aquilo que países ricos e desenvolvidos têm feito na sua economia. Então, eu entendo que essa combinação, de maneira geral, explica esses números, mas também temos alguns aspectos mais de curto prazo, que eu vou enumerar aqui, vou listar aqui, mas sem me deter muito. O que aconteceu no Carnaval. O que aconteceu no Carnaval, no final das contas, causou mais prejuízo do que fez bem para a imagem do presidente Lula. E seu governo também. Me refiro, evidentemente, ao desfile da Escola de Samba do Rio de Janeiro, que tinha o presidente da República como seu tema do seu enredo. E, além disso, temos também o caso do Banco Master, que por mais que a imprensa, no seu noticiário de maneira geral, aborde os personagens governistas, quem meteu a mão na massa em favor de Daniel Vorcar e seu banco foram personagens da oposição. O governador aqui do Distrito Federal, Ibanez Rocha, através do BRB, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, através do Fundo de Pensão dos Servidores do Rio. Só que quando existe um noticiário a respeito de corrupção, a sensação que fica é: roubalheira em Brasília é culpa do governo. Perfeito. Vamos, Laura e o Edu, eu quero ouvi-los também em relação a essas duas percepções em relação ao presidente Lula e ao governo Lula. Laura. Então, a gente estava falando antes do programa e eu acho que existe um mal-estar, sim. Sim. Hoje em dia no Brasil, um mal-estar que eu acho que vai muito além do desfile da escola de samba, isso é o glitter do carnaval, é o glitter disso tudo. Mas eu acho que há um mal-estar imenso no país por conta dessa bagunça, na boa, que está o Poder Judiciário. A gente vê o Poder Judiciário todo dia, enfiado em uma coisa que dá uma gastura em qualquer eleitor. É o desembargador que pega e fala, normal, pedofilia, e aí no dia seguinte se sabe que o próprio desembargador está envolvido com uma história nojenta. Aí você vê, é um penduricalho que puxa a vida, os caras estão ganhando bilhões. É o Dias Toffoli que pega e vai receber banqueiro com champanhe no resort que ninguém sabe de quem é, e depois se sabe que foi dele, que era dele. Cara, isso dá uma sensação de que o Brasil, e isso serve como serve a perfeição a narrativa bolsonarista de que o judiciário está controlado pelo PT, afinal de contas o Dias Toffoli foi que indicou, o Lula que indicou. Eles acham que o poder judiciário está inteiro na mão do PT, quer dizer, então eles pegam e falam assim, então, portanto, a condenação do Bolsonaro foi uma condenação injusta. Enfim, se faz um imbróglio total e se mistura tudo isso que está acontecendo no judiciário e todas essas denúncias contra o judiciário ao governo do presidente Lula, que é visto como o dono do judiciário, é o cara que controla o judiciário. Sim. Então eu acho, Sidônio, por favor, vamos começar a mostrar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque senão é mesmo uma narrativa que, olha, o coitado do Bolsonaro está sendo injustiçado, o coitado do Bolsonaro está sendo preso e os golpistas todos por conta disso. Então isso eu acho que é uma primeira coisa que eu acho que a gente tem que considerar. Isso dá uma impressão muito ruim. E o fato do Lula ter indicado tanto, e os governos do PT terem indicado tanta gente na Suprema Corte, só aumenta essa suspeita de que tudo seja uma trama, uma coisa terrível. Então eu acho que sim, o governo está pagando por erros que não são dele. Sim. Eu acho muito importante. A gente sabe, nós sabemos, e a nossa audiência aqui sabe o que foi o Dias Toffoli para o Lula, sabe o desprezo que o Lula tem pelo Dias Toffoli desde o momento
em que o Dias Toffoli, num acesso... Não, desde o momento não, desde muitos momentos, né? Porque o Dias 20 anos, pelo menos. O Dias Toffoli é uma tragédia aberta, né, no campo da esquerda. Mas, pô, o Dias Toffoli falou que o que houve em 64 não foi golpe. O Dias Toffoli teve a ousadia de falar isso. O Dias Toffoli teve a coragem de pegar e negar ao Lula o direito de ir homenagear o irmão morto quando estava preso, sendo que até o Romeu Tuma, o cara da ditadura militar... Na ditadura? Na ditadura, o cara da ditadura, amigo do Fleury, permitiu que o Lula fosse velar a Dona Lindu. Quer dizer, o Dias Toffoli é um bandido, eu falo mesmo, é um bandido, é um oportunista, é um desqualificado, é um cara que puxa o saco de banqueiro. Então, o governo Lula tem que pegar e falar, limpar o Dias Toffoli, tem que chegar e falar, o Dias Toffoli não é nosso, mas isso tem que ser pela comunicação do governo. E eu acho que aí tem que jogar um papel fundamental o Flávio Dino, para pegar e acabar com essa farra dos penduricalhos. Enfim, eu acho que tem que ter um freio de arrumação nas relações entre o governo federal e o judiciário. Infelizmente, não vai ser fácil, não vai ser indolor, mas é necessário. Pô, até o Gilmar Mendes está falando, olha, esse negócio de penduricalho a gente tem que pegar e maneirar aí. Então, eu acho que o Lula está pagando um preço muito alto por essa sombra de suspeição generalizada que existe em relação ao sistema de justiça do Brasil. E essa narrativa só beneficia uma pessoa, o Bolsonaro. O Bolsonaro e a família do Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro. E o Tarcísio de Freitas. Esses caras. Então eu acho que a gente tem que falar claro, entendeu? O governo federal é uma coisa, o judiciário é outra coisa e o legislativo é outra coisa. E combater. Não adianta ficar quieto. Nesse jogo não dá para jogar parado. Se jogou parado, todo mundo joga o Dias Toffoli no colo do Lula. É o que eles estão fazendo. O Vorcaro, que a gente sabe que beneficiou as maiores doações do Zettel, que é o cunhado do Vorcaro. Na campanha eleitoral foram uma para o Tarcísio, outra para o Bolsonaro. Então toma que o filho é teu, não é nosso. Mas ontem, por exemplo, dentro no circo que eles armaram lá no Congresso, o que eles fizeram? Puseram a cara do Lula para pegar e fazer o bloquinho de carnaval da impunidade, puseram a cara do Lula, a cara do Vorcaro, a cara do Dias Toffoli. Então, ou nós entendemos que isso é central na narrativa da direita e passamos a combater, ou então a gente vai perder muito nessa confusão. E isso tudo se junta com essa coisa do PL, da segurança pública e tal, não sei o quê. Então fica parecendo que o governo Lula é contra. Sim. É contra a segurança pública, é a favor de uma justiça que proteja os manos do partido e por aí vai. Então eu acho que essa é uma clivagem que hoje precisa ser feita. E precisa ser feito como? Em parceria com o Flávio Dino, principalmente, sim, entendeu? Em parceria com os operadores do direito. Prerrogativas, precisamos de vocês para pegar e ajudar a esclarecer o que é que está acontecendo no Brasil. Eu vou fazer uma pergunta para o André, com base naquilo que a gente acabou... Tudo que a Laura está dizendo, eu acho que reflete ali na pesquisa que a gente acabou de ver de aprovação e desaprovação do governo. Se a gente conseguir botar de novo ali a aprovação e desaprovação, o que saiu da aprovação, o bico para baixo da aprovação foi parar lá, aquele que tem as flechas, as linhas do tempo. Foi parar lá aqui embaixo. Está coberto agora pela nossa tarja ali? Não está aparecendo. Está aparecendo. É a linha cinza ali embaixo. E o aprovo que caiu foi parar no não sei. E o outro é o do bom, regular, péssimo lá, sim, também vai a seguinte, também vai a seguir, eu vou pedir para que... Aí, tá ali, ó. Também foi para lá, para baixo. O ótimo, bom, sai do ótimo, bom e vai para o regular. A gente fala muito que o regular aqui não é o péssimo, sim, nem o ruim. Quem fala tá regular, ainda vota. Quem fala tá péssimo, sim, não vota. Retrato nesse momento e tal. Mas eu queria saber do André se ele acha que é ano de eleição... Ainda mais esse, de reconstrução, como dizia o primeiro slogan do governo, né? É ano de entrega. E é ano que, a partir de agora, tem para milhões de brasileiros imposto de renda se transformando em dinheiro.
Isso pode mudar um pouco essa percepção que você acabou de dizer, de que, por exemplo, R$ 3.500 por mês, ainda que seja um avanço, quando a gente olha na estatística, não seja um grande salário, um salário que seja aspirador não, seja uma aspiração, salário que é aspirador não dá, que é uma aspiração para aquele principalmente mais jovem? Acredito que sim, entendo que sim, Eduardo, e acrescento que em anos eleitorais a aprovação do governo costuma melhorar exatamente em função da campanha. A campanha contribui para que mais pessoas da sociedade brasileira tomem conhecimento sobre aquilo que o governo fez ou deixou de fazer. Mas nesse caso me refiro àquilo que o governo fez. Até o governo Bolsonaro, no seu último ano, teve uma melhora na percepção e em sua avaliação. Agora, existem limites por causa da realidade na política brasileira atual, com uma grande polarização, existe um limite para essa melhora. Temos uma fatia grande dos dois lados da sociedade que funciona na base da torcida. Tem um lado e pode até não estar satisfeito com o seu time, pode achar que o time joga mal, que o técnico escalou errado, mas não vai mudar de time por causa disso. Então, nem tudo aquilo que é uma avaliação negativa quanto ao governo Lula vai se traduzir em melhora, em um primeiro momento, para regular, e em um segundo momento, para uma avaliação positiva, por causa desse fator eleitoral, por causa dessa divisão política e dessa polarização grande que nós temos no Brasil. Há um limite, portanto, para melhora na percepção dos brasileiros sobre o governo Lula, sobre o desempenho pessoal do presidente e, por tabela, no limite de voto que ele tem. Agora, isso tudo que eu disse, eu acho importante registrar aqui também, pode existir uma insatisfação com o governo Lula e mesmo um descontentamento com o desempenho pessoal do presidente da República. Mas o eleitor, na hora de apertar o número na urna eletrônica, ele vai se ver diante de opções concretas. Bom, não estou satisfeito com o governo Lula. Quais são as alternativas? A alternativa é um outro Bolsonaro. Pô, o governo Bolsonaro foi o governo da pandemia com 700 mil mortes, por exemplo. Foi um governo que fez reforma da Previdência. Então, também há um limite para aquilo que a oposição é capaz de conseguir exatamente por causa das opções concretamente colocadas para o eleitor na urna, na hora de apertar lá o botãozinho 1, no 2 e o clique no verde, né? Sim. Se fosse possível trocar de time, o André não era mais corintiano, porque pela madrugada, né? Mas faz todo sentido a análise. Só tenho motivos para continuar sendo corintiano. 3 motivos só no ano de 2025/26. Eu sabia que o Eduardo ia trazer futebol, porque ele disse antes nas finais do campeonato que o André também é fãzão de futebol e sabia que você ia tocar com futebol em algum momento. Mas quem começou foi ele. Ah, foi? Foi, ele que falou. Sei. Só para dizer aqui, eu tenho que fazer um seguinte. disclaimer. O André é meu amigo há muitos anos, então... Tô até achando estranho me chamar de Eduardo. Acho que ele nunca me chamou de Eduardo. Deixa eu dar só um pitaco nessa leitura também de pesquisa. Muitos analistas dizem que a pesquisa é muito fotografia do momento, né? E a população, ela se contamina, de fato, pelas discussões que estão acontecendo e por como a grande imprensa se comporta. Eu acho que a campanha da grande imprensa em relação ao desfile que homenageou Lula foi muito negativa. E eu acredito realmente que isso influenciou uma pesquisa como essa. Que se essa pesquisa tivesse sido feita no final de janeiro, com o imposto de renda começando a valer, talvez o resultado tivesse sido diferente. Eu não sei se essa pesquisa foi realizada no mês anterior. Eu não sei se essa última rodada da nossa linha se ali... ele já pegar o carnaval, como disseram que pega, já é fevereiro, né? Já é, então, exato. Não, foi feito agora, logo após o carnaval. Não sei se a rodada anterior, se foi em janeiro ou se foi há 2, 3 meses. Bota aqui pra mim, Du, só pra eu ver quando que foi, se tem a marcação. Mas eu acho que é muito fotografia de um momento. E a gente sabe que mexe com os humores. O fato, por exemplo, da escola ter sido rebaixada... Pega para a população, que vai achar, não, se ela foi mal assim, eu não vou achar que foi bom um desfile que homenageou o Lula tendo sido a escola rebaixada, entendeu? E tende a ter uma avaliação ruim, porque cola na população. Não, é a linha do tempo. Por favor. Só para eu pegar qual mês da última rodada. Pesquisa.
ali, Em ó. janeiro. Foi no final de janeiro, que é quando estava mais alta, realmente. Então, a desaprovação menor, no fato, e a aprovação maior. Então é isso, o imposto de renda bateu ali. E agora eu também acho que o carnaval teve alguma influência nesse retrato de momento que pode se desfazer na próxima rodada dessa pesquisa. Vamos falar agora sobre cenário eleitoral? Vou voltar aqui para o telão? Vamos comigo, olha só. A pesquisa Atlas Bloomberg aponta que Lula continua liderando a disputa pela presidência da República em todos os cenários de primeiro turno. Bota aqui para mim a tela. Temos aqui. Lula, cenário 1, 45%, Flávio Bolsonaro, 38%, Ronaldo Caiado, 5%. Cenário 2, Lula, 45%, Flávio, 40%, Ratinho Júnior, 4%. Cenário 3, 45% Lula, 39% Flávio, e temos ali 6% Romeu Zema. Cenário 4, Eduardo Leite, que computa ali... Peraí, gente, já me perdoa. Tá fora. 9%. Não, tá fora. Eduardo Leite tá com 0 nessa. Tá ali em branco. Ratinho Júnior e... Cenário... Não, tá certo. Ele O tá em Romeu um Zema cenário no só. cenário 4, tá certo. Ele tá sozinho. No cenário 3, tá junto com o Eduardo Leite, tá certo. Daí a gente tem o Ronaldo Caiado também nesse cenário. Botaram todo mundo no cenário 4, quase. Mas tá 43, 36. A gente tem Tarcísio de Freitas e Lula no cenário 4. E no cenário 5 a gente tem praticamente todos, né? Então a gente tem Lula 47, Flávio 33, Tarcísio 7, Ronaldo Caiado 4. E depois os outros ali para baixo, enfim. Lula sempre acima de 45, a gente tem um 43 ali. Primeiro turno. Tudo primeiro turno, porque a gente tem que lembrar que voto branco e nulo, e não sei, né, que devemos lembrar. Se ficar no não sei, vai votar branco e nulo ou não vai votar. Fora a ausência, nós estamos falando de votos válidos acima de 50%, ou muito, 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 muito perto. Já nos cenários de segundo turno, algumas mudanças. Flávio Bolsonaro sobe e empata com Lula. Então a gente tem aí Flávio Bolsonaro indo de 44,9 para 46,3, Lula de 49,2 cai para 46,2, o que configura um empate técnico aqui. Lula e aumento do branco situação. nulo, não sei. Também, de 5,9 para 7,5%, não sei, branco nulo, tá ali. E Tarcísio de Freitas, que aparece liderando essa disputa. Vamos dar uma olhada. A gente tem, então, Lula de 49,1 para 45,9 e Tarcísio de 45,4 para 47,1. Novo salto Não grande, sei, não branco sei. nulo, 5,5 para 7%. Em todos os outros cenários, Lula vence. A pesquisa Atlas Intel Bloomberg ouviu 4.986 eleitores entre os dias 19 e 24 de fevereiro por recrutamento digital. A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Essa pesquisa foi realizada com recursos do próprio Instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo aí BR 07600/2026. E aí, quem começa? Vamos com o André? André, quero te ouvir. Bom, primeiro um comentário genérico sobre pesquisas de maneira geral. Se tornou uma febre no jornalismo brasileiro e eu discordo desse tanto de espaço que a gente dá no noticiário para pesquisas. Tem pesquisa todos os dias por institutos que não mereciam tanta credibilidade, digamos assim, a ponto de virarem notícia. Especificamente sobre essa aqui, também um comentário a respeito de pesquisas de maneira geral. Há 8 meses da eleição, a gente falando de pesquisa que diz na vírgula quanto seria o desempenho de cada candidato. Lula 46, alguma coisa, 47, alguma coisa, Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas. Eu acho um exagero, falando francamente, acho um exagero dessas pesquisas todas retratar dessa forma há tanto tempo da eleição o cenário pesquisado aqui. Agora, vamos falar da pesquisa em si. A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é se Tarcísio de Freitas tem interesse na vitória de Flávio Bolsonaro. Porque Tarcísio de Freitas, que alimenta algum sonho presidencial, embora eu entenda que esse sonho não é tão grande quanto a grande imprensa gostaria, ele, no plano dele,
seria candidato a presidente da República em 2030, se reelege em São Paulo em 2026, parece ser mais fácil para ele ganhar outro mandato em São Paulo do que ganhar de Lula para presidente, mas nesse plano dele ele concorreria em 2030 a presidente. E se Flávio Bolsonaro ganha a eleição nesse ano? O que acontece com, entre esse aspas, sonho presidencial de Tarcísio de Freitas? Eu entendo que para Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro não deveria ganhar a eleição, porque isso significaria fechar a porta para ele, Tarcísio. Quanto aos números aqui de maneira mais geral, daquilo que nos cenários entre Lula, Flávio, Jair e Tarcísio, o que a gente vê é rigorosamente empate técnico. Se a gente considera a margem de erro de 1 ponto percentual para cima ou para baixo, esses 3 cenários com Lula, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, nós temos um empate técnico, que nada mais é do que uma repetição da eleição, do resultado da última eleição. E aí eu vou repetir aqui. Temos uma sociedade polarizada hoje no Brasil, que funciona muito na base do clima de torcida. Então, não importa se eu estou descontente com o meu time, eu não vou trocar de time. Cabe perguntar por que o governo Lula, apesar disso tudo, e estando há 3 anos no poder, não foi capaz de quebrar essa lógica. Por que a lógica da torcida organizada prevalece no Brasil? Entendo que isso é um tema aí para os nossos acadêmicos, cientistas políticos estudarem um pouco mais. Laura Edu, Laura? Bom, eu queria concordar assim radicalmente com o Barrocal sobre essa questão disso que já se chama pesquisismo, né? Que é isso, né? Os jornalistas, é a eleição dos jornalistas. É impressionante, entendeu? A gente começa a discutir os caminhos e tal. Eu acho que se a gente pegar e falar em termos de tendência, entender as pesquisas como aquilo que elas têm que ser, aquilo que municia a gente, ou deve municiar o governo para ações de correção de discurso e narrativas e tal, não sei o quê, naquele momento preciso, sim. Daí a querer usar a pesquisa para prever o que vai acontecer em 2026, na eleição ali, nós estamos a milhões de anos-luz daquilo, entendeu? Então, daquilo que vai ocorrer lá na frente. Então, eu acho que é isso, quer dizer, a gente só tem que usar as pesquisas, e é para isso que elas são feitas, mas acontece que o que acontece? Os jornalistas já falam, o Lula está em crise, o Flávio, o Tarcísio é um candidato super viável, porque o Tarcísio aparece ali ganhando do Lula. Então, olha, gente, isso sinaliza para Faria Lima, isso faz uma campanha por si só dentro dos jornais. Isso que você falou, Thalita, eu acho super importante, porque os jornais ainda jogam um papel importantíssimo na opinião pública. A gente fala, os jornais acabaram. É mentira. Os jornais ainda estão aí, e aí o conteúdo deles é reproduzido aqui, ali, acolá. Tá vendo o Lula na escola de samba, tá vendo o Lula aqui, tá vendo o Lula tá viajando, tá vendo o Lula... Então, eu acho que essa coisa da pesquisa é uma terrível armadilha contra a gente pensar um plano de governo, pensar o que o Lula está fazendo. O Lula está investindo pesado no fim da escala 6x1. A direita já percebeu a gravidade dessa bandeira e a importância dessa bandeira para os trabalhadores. Então, o que eles estão fazendo? Já planejaram um caminho ali. Então, eu acho que o Lula tem que pegar e persistir nessa toada da luta de classes, de lutar a favor dos interesses da classe trabalhadora. Teve um desfile da escola de samba, tá bom, pode ser que sim, pode ser que não, mas não é esse o problema. É pegar e falar, Congresso inimigo do povo, isso isso dá um norte para nós. A questão da segurança pública, tudo isso. Então, é persistir e não pegar e a cada tranco que a grande imprensa dá e que se reflete nas pesquisas, a gente pegar e falar, descobrimos a pólvora, agora é por aqui, agora é por ali, agora é por acolá. Porque essa é uma forma, eu acho, de desgastar o governo, de apontar caminhos para a direita, porque é isso que eles estão fazendo. Tarcísio, olha, gente, o Tarcísio pode ser melhor, hein? O Tarcísio pode fazer aquilo que o Flávio não está conseguindo, porque eu tenho para mim
que essa questão do Tarcísio ainda não está fechada. Não está fechada. Quer dizer, Sim. e eu acho que o Tarcísio está fazendo aquele jogo de pegar e andar de perfil. Por quê? Porque se em abril, que é o fim do prazo, né? Se em abril ele pegar e fala, olha, pessoal, a candidatura do Tarcísio, o povo clama por Tarcísio, pode ser que os caras façam um rock nesse xadrez, que é mudar as posições do tabuleiro, e quando a gente vê tal, o cara ali, o Flávio Bolsonaro, vai se candidatar a outra coisa. Então, eu acho que o pesquisismo é uma coisa que serve para a gente orientar correções de narrativas, mas não podem ser uma forma de pegar e dizer quais são as prioridades do governo. E eu acho que nisso o governo Lula está com muita clareza. A questão é a defesa dos pobres contra os super ricos, a defesa do salário dos trabalhadores contra os caras que roubam os trabalhadores e por aí vai. Então eu acho que a pesquisa a gente tem que olhar, como você falou, entendendo que ela reflete a polêmica aqui da hora, mas ela não é o resultado da eleição, ela não, inclusive eu ouso dizer, é por recrutamento digital, mano. Esse aqui é o É ponto. por recrutamento digital. Cara, recrutamento digital, eu recebi essa convocação, esse convite para pegar e participar da pesquisa. Eu não participei. Eu recebi, veio pela internet, você gostaria... Eu não respondi. Por quê? Porque eu não sei que coisa que vem. Se é um golpe, se é gente querendo pegar meus dados, se é gente... Então, quem é que responde a umas pesquisas de recrutamento digital aleatório? Quem? Eu pergunto, quem? Então, eu não confio nisso. Eu acho que hoje a gente pode estar diante de situações de gente industriando, fabricando pesquisas para beneficiar determinada narrativa A, B, C, D ou E. Inclusive, todo dia tem uma pesquisa nova. Teve uma época, e o Edu lembra, a Thalita também lembra, o Barrocal também se lembra, que a gente tinha, era Datafolha e outra coisa que eu não me lembro qual que era, Genial Ibope. Quest, Ibope. Era Datafolha e Ibope. Genial Quest Ibope e desse Datafolha. E tinha do Marcos Coimbra também. Vox Populi. E Vox Populi. Sim. Então, eram esses três. Sim. Hoje em dia tem, o Instituto de Pesquisa para dar e vender e para qualquer gosto. E, como assim, e aí você vai ver, quando você vai ver a metodologia, recrutamento digital aleatório. Sério, velho, eu tenho que acreditar nisso e eu tenho que acreditar que a quantidade de pessoas, vamos supor que seja honesto esse recrutamento digital aleatório, mas quem é que se dispõe a responder a um recrutamento digital aleatório? Eu, por exemplo, digo, o meu testemunho, eu não me disponho a responder porque eu não sei quem é que está me recrutando. Eu não sei se aquilo que eu clico ali não vai entrar um vírus. Eu não sei nada disso. Então eu acho que é muito complicado a gente acreditar, dar um selo de qualidade de cara para essas pesquisas. Isso eu acho bem importante, porque eu acho que daqui para frente isso vai começar a pipocar cada vez mais, cada uma pesquisa atrás da outra, para mais confundir do que explicar. Antes do Edu falar, eu preciso me despedir do André. O André está com tempo curto, mas André, agradecidíssima pela sua presença com a gente aqui hoje. Volte mais vezes para bater papo com a gente, viu? Um abraço para você. Obrigado, Thalita. Um abraço para você também, para o Edu, para a Laura e para toda a nossa audiência. Abraço, até, André. Diga, Edu. Só para completar, era o Pitaco dividido em 3 itens. Primeiro, recrutamento digital aleatório. Era um ponto que eu ia levantar. A Laura já falou bastante sobre ele. Segundo ponto, Genial Quest. Genial é o nome do banco que paga pela pesquisa. Quest é o nome do instituto. Partindo do pressuposto que seja absolutamente honesta a pesquisa e que o Instituto use um sistema que atenda aos requisitos. Só posso partir desse pressuposto. Né? Também atende àquilo que é o desejo do mercado financeiro. Então ela vai continuar acontecendo com esse sistema. Ou não está atendendo? Nunca mostrou uma diferença muito grande e agora está mostrando aquilo que entre Lula e qualquer poste vai ser o mercado financeiro, gosta mais do poste. Acho que eles precisam, inclusive, procurar
entender por que eles têm tanto ódio do PT e do Lula, do PT e do Lula menos, mas do PT em especial, uma vez que a conta está sendo muito bem paga quando eles dão uma olhada nos resultados, Bolsa de Valores, todo. Sim. E sempre foi assim, nos 3 mandatos, inclusive no da Dilma, até determinado momento. Acaba sendo esse, para mim, algo que a gente tem que colocar na pesquisa, na avaliação e no pesar da pesquisa. Eu gosto de ver, não por causa do resultado, 45-40, 30-29, 21-22, mas por causa da flecha. Eu prefiro aquele cenário que a gente vê a flecha, porque é o mesmo método e a gente vê alguma coisa está acontecendo e nos ajuda a entender, nos ajuda como analistas. Mas eu concordo com a Laura, quem tem que fazer a análise nesse momento não é o governo. O governo tem que se preocupar, porque a eleição é daqui a 8 meses. Nos ajuda, levando em consideração de onde vem a pesquisa e a quem atende, nos ajuda a entender algumas coisas. Nós que nos arvoramos a fazer a análise. E espero e é claro que a análise de quem vê o mundo por uma lente cor-de-rosa é diferente daquele que vê a lente transparente e daquele que vê a lente com uma cor mais escura pela frente. Acho que com isso eu fecho esse meu ponto. Posso só falar mais uma coisa? Claro. O Jânio de Freitas acabou de publicar um artigo, acho que acabou de publicar. Um artigo já do dia 3 de fevereiro. Mas ele publicou um artigo que eu acho que é super legal, que ele fala, temos que fiscalizar as pesquisas. Sim. E aí ele fala, o TSE está assoberbado de tarefas para pegar e ver se o Lula fez campanha eleitoral antecipada, se a Michele está fazendo campanha eleitoral unificada, se o Gelá está fazendo campanha eleitoral unificada, se o da Sanfona está fazendo campanha eleitoral antecipada. E aí o Jean de Freitas defende que exista uma forma de fiscalização das pesquisas. Eu concordo com isso, porque as pesquisas viraram forças políticas. Quer dizer, você não tem voto, mas você tem pesquisa. Aí você pega... O Bolsonaro eu sei que tem voto. O Tarcísio eu não sei se tem. Eu só sei que o Tarcísio tem se for apoiado pelo Bolsonaro. Então é isso. Então, o que você faz? Você fabrica uma pesquisa falando, olha, gente, o Tarcísio... Não estou falando que essa foi fabricada, mas estou falando que tem que fiscalizar. Como é que estão sendo feitas essas pesquisas? Qual é o grau de confiabilidade dela? Tem que ter um jeito de checar isso. E a justiça eleitoral é que tem que fazer isso, entendeu? Não são... Porque você vai esperar, é isso que você falou. Antes você tinha os institutos de pesquisa ligados à mídia, à Folha, à Globo. Hoje em dia você tem os institutos de pesquisa ligados diretamente ao mercado financeiro, que é isso que o Edu estava falando. É Bloomberg, é bancos, é isso, é aquilo. Então, eu acho que a gente chegou a hora, e antes tarde do que mais tarde, de a gente pegar e falar, precisa ter um tipo de fiscalização e de auditoria sobre essas pesquisas, que a gente sabe que vão se multiplicar. É cada instituto de pesquisa doido que aparece produzindo dados. Que dados são esses? Porque elas viram força política. É isso que eu acho que é o importante que se diga. Perfeito. Vamos rodar a nossa pauta, então? Seguinte... A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou, agora há pouco, o julgamento dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Os réus são Domingos Brazão, conselheiro do TCE do Rio, Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, Rivaldo Barbosa, delegado e ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Ronald Paulo Alves Pereira, ex-major da PM, e Robson Calixto Fonseca, ex-assessor conhecido como Peixe. Nesta etapa, os ministros apresentam seus votos e vão decidir se condenam ou absolvem os 5 réus. No primeiro dia, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação, afirmando que o crime foi cometido por motivo torpe, com promessa de recompensa e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas. Também solicitou a perda de cargos públicos e indenização às famílias. Já as defesas pediram absolvição e negaram qualquer participação dos acusados. O relator, ministro Alexandre de Moraes, apresenta o primeiro voto
nesse momento e vai ser seguido pelos demais integrantes da turma. Se houver condenação, as penas serão definidas individualmente. Familiares de Marielle estão acompanhando a sessão no plenário e reforçam a cobrança por justiça em um dos crimes políticos mais graves da história recente do nosso país. Rapidinho, vamos para lá ouvir Alexandre de Moraes. Afasto por dúvida razoável o triplo homicídio, uma vez que não há prova corroborando a colaboração. E nos termos da legislação, não é possível uma condenação sem prova corroborando a delação. Mas há farta prova em relação à obstrução e em relação à corrupção passiva, como vou demonstrar. Saliento também que o fato da Procuradoria-Geral da República ter denunciado o réu Rivaldo Barbosa de Araújo em outra investigação por obstrução à justiça não impede essa análise nesse momento, até porque a denúncia ofertada é muito mais genérica. A denúncia ofertada pega todo um período, não se refere especificamente a esse caso, Marielle Franco. Então, a partir dessa desclassificação, passo aqui a analisar as provas da consumação de 2 crimes, obstrução à justiça e corrupção passiva. Já digo desde já que o crime de favorecimento real, que é um crime mais leve, fica absorvido, no caso, pela obstrução à justiça, que é um crime mais grave. Obviamente, a obstrução à justiça era para favorecer. Olha, nessa fala, então, que faz o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, ele apontou que estão presentes provas de autoria e materialidade sobre os crimes de organização criminosa e homicídio imputados aos acusados. Destacou ainda que no caso do assassinato de Marielle, a motivação política se somou com a misoginia, o racismo e a discriminação. Isso tudo, então, nesse voto do relator. Neste momento, a gente vai seguir acompanhando, qualquer novidade eu trago para vocês, tá bom? Ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, o STF julga nesta quarta-feira a suspensão dos penduricalhos que permitem pagamentos acima do teto do funcionalismo público. O plenário vai analisar a decisão do ministro Flávio Dino, que barrou verbas indenizatórias usadas para elevar salários além do valor de R$45 mil, que é o valor equivalente à remuneração de um ministro da Corte, o teto. No Congresso, o projeto mais avançado sobre o tema foi apresentado em 2016, aprovado na Câmara em 2021 e está parado no Senado desde 2023. Na véspera do julgamento, o presidente do STF, Edson Fachin, se reuniu com líderes do Congresso e do Executivo para discutir uma regra de transição. Um grupo de trabalho foi criado com prazo de 60 dias para apresentar uma proposta, mas parlamentares alegam que não há ambiente político para votar o tema em ano eleitoral. Só em 2025, os gastos com verbas acima do teto na magistratura passaram de 10 bilhões de reais, segundo levantamentos recentes. A gente conversava sobre esse tema também aqui, né, antes de dar início ao programa. E é isso, não dá para pensar em regra de transição em relação a algo que é ilegal, é inconstitucional, é botar fim e ponto. E nós não estamos falando de R$150 de verba indenizatória de almoço que o cara trabalhou e vai fazer diferença para ele, porque se ele não tivesse recebido esse dinheiro, ele não tinha almoçado para o tribunal naquele dia. Nós estamos falando de um absurdo de penduricários, que tem gente que recebe 300 mil, 400 mil, 3 milhões. Se vai fazer falta, doutor, na sua conta de comprar uma casa de 2 milhões, lamento profundamente. Lamento. Vais voltar a receber essa merreca de 46 mil. Você entendeu? Ora, assim, eu preciso arrumar uma quantidade grande de macacos para mandar essa turma pentear, porque um só, coitado, vai acabar arrancando o cabelo dele. Porque tem que mandar pentear macaco todo dia. Os caras perdem, eles vivem num mundo que é só deles. Só deles. Então eles acham justo uma regra de transição para deixar ele ganhar 300 mil por mês. Porque é 10 vezes mais do que eles deveriam ganhar. Se vocês compraram um tapete persa novo,
lá em Fez, no Marrocos, problema seu. Devolve o tapete. Que coisa horrorosa. Assim, quem tem que... A regra de transição na mudança da 6x1 também vão pedir, né? Aliás, o próprio projeto do deputado Reginaldo fala em 10 anos de transição. Então, para quando o sujeito ganhar um dia de descanso, são 10 anos de transição. Porque o empresariado precisa se preparar para esse momento gravíssimo. Qual é a similaridade em dar também uma transição para essa gente? Qual é a similaridade? Zero, né? Ah, pelo amor de Deus. Deixa eu trazer uma tabela, a Laura estava comentando comigo também, mas não é essa que a Laura me mandou, mas é uma outra, Laura. Olha só, o Valor Econômico trouxe que dos 18 mil magistrados na ativa, apenas 11 tiveram rendimentos inferiores ao teto constitucional em 2025. E o troféu vai para o TJ São Paulo. Cada magistrado recebeu, em média, 122 mil por mês. Líquido, tá ali, olha, TJ São Paulo, tá vendo? Porque como é verba indenizatória, não cai imposto sobre, é líquido. Exato, mesmo. é líquido, pois é o maior tribunal do Olha. Brasil, 2.500 magistrados, e claro que o impacto é gigantesco. Tá aí, olha, a lista de todos os tribunais, a média recebida. E Bahia pagam uma média dentro do teto. Exato, dentro do teto, Só R$ 46.300. Todos os outros recebem acima do teto. A média geral é 81, é quase o dobro. É, É uma vergonha, sabe? E eles não têm essa vergonha. não tem. Eles não têm essa vergonha. Não, se eles estão propondo regra de transição... Se tivesse é essa muita vergonha, cara de pau. se enfiava embaixo da mesa, faziam de conta que o assunto não era deles. Porque a regra de transição, ela pressupõe que, assim, eu contava com esse dinheiro, eu preciso me adequar para não ter mais esse dinheiro, que é aquilo que a gente conversava antes. Você não pode contar com dinheiro que é ilegal, que é fruto de um crime, Sim, porque tem que é devolver o inconstitucional. dinheiro. Exato, a regra de transição seria para Devolver aos todo poucos. esse dinheiro. Exato. Então assim, eu vou me planejar para agora, nos próximos meses, eu devolver tudo que eu recebi a mais do que foi o teto constitucional. Olha, se isso acontecer, quem vai pentear o macaco todo dia sou eu. Aqui. Eu também. Aqui. Eu trago o me macaco coloco aqui nessa. e eu penteio ele aqui. É sobre isso, entendeu? O Brasil, e aquela reunião ali que estava tendo para combinar a regra de transição, puseram uma mulher ali, mas o retrato é esse. Olha lá, os homens... E é isso, é um monte de homem branco decidindo. É impressionante, entendeu? Você não encontra um trabalhador dessa cor, com essa empáfia. Eu fico curiosa, porque esses caras são os caras que pegam... E o TJ de São Paulo, principalmente. Por isso que eu acho que, cara, qualquer transição é imoral. É isso, é imoral, porque esse dinheiro é roubado do povo trabalhador. Roubado. Porque se é contra o que está na Constituição, acabou. Sim. Você pegou, mano, devolve. Devolve, porque isso agora, é impressionante, porque é um tribunal que não tem problema em pegar e mandar em cana, mandar fazer uma reintegração de posse para umas pessoas, reintegração de posse, para jogar no olho da rua gente que não tem onde dormir e mora numa favela, não é que mora num barraco, mas não. E por quê? Porque estamos cumprindo a lei. Estamos cumprindo a lei. A lei não é nem a minha vontade. Não, eu não tenho vontade. Pô, eu acompanhei a reintegração de posse do Pinheirinho, entendeu? Quer dizer, acompanho a reintegração de posse o tempo inteiro. E é isso, quer dizer, na hora de aplicar a lei sobre os pretos, pobres, favelados e tal, essa gente não tem o menor pudor. Sim. Entendeu? Vamos lembrar, o STF julgou contra os aposentados que pediram revisão da vida toda. Quando isso era um direito cristalino, um direito cristalino. O cara pegou e trabalhou, ele tem o direito disso ser contado como parte da sua aposentadoria. Não, só conta a partir do plano real. Então um monte de gente foi prejudicada e eles pegaram e falaram, não pode. Então eu acho que é imoral qualquer regra de transição, é nojento e não é a troco de nada que o povo brasileiro não confia no judiciário. Desculpa, gente, desculpa falar, mas quando você vê o TJ de São Paulo, que mandou em cana, mandou pra cadeia, gente, mulheres que roubaram leite ninho, roubaram no supermercado, roubaram shampoo,
no supermercado, mandaram para cadeia, porque tem que pegar e dar o exemplo. Ela não pode roubar o shampoo para tomar um banho. Ela não pode roubar um leitinho para alimentar o seu filho, porque senão isso vai servir de mau exemplo para outras pessoas. Então, esse mesmo tribunal que faz isso, pega e tem os seus magistrados ganhando 122 mil reais por mês. Gente, é muita sacanagem. Agora, não querer que os bolsonaristas usem isso, desculpa aí, mano. Desculpa. Quer dizer, eles se apoiam num sentimento legítimo da população brasileira que desconfia de gente, desses homens brancos que julgam para si mesmos. E tem também o Hugo Mota ali, porque sempre que tem... Tem o Alcolumbre ali na ponta. Sempre que tem um mal feito contra o povo, esses caras têm que estar junto. Então, olha, é uma coisa que me dá nojo mesmo, nojo, porque é a mão grande em cima dos cofres públicos, na boa, e ainda vem discutir regra de transição. E é um assunto fácil de entender. Ah, lógico. É fácil de entender. Super salário, você deveria ganhar um teto que já é altíssimo, de 46 mil reais, e você está ganhando o dobro. Qualquer pessoa entende que entende esses valores e entende que isso é ilegal, que é criminoso. Então é um assunto que cola. Óbvio. É isso. A extrema-direita, claro que vai navegar nisso com e eu acho que muita a gente facilidade. não tem que ter medo de falar sobre isso, não, entendeu? de descolar de fato. Não, pô, tem que se descolar, cara. É. O executivo não é responsável, o governo Lula não é responsável por isso. Foi o judiciário que pegou e foi se enroscando nesses penduricalhos e tal, não sei o quê. Eu estava lendo hoje na Folha, foi inclusive motivo de campanha dos presidentes. O presidente do TJ de São Paulo foi eleito fazendo campanha. Que, olha, me comprometo com vocês a defender os penduricalhos todos. Quer dizer, é uma imoralidade. Eu defendo penduricalho, e eu acho que essa palavra penduricalho está muito mal. Penduricalho é aquela coisinha penduradinha. São os marajás do judiciário. São marajás do judiciário, são Sim. grandes ladrões do judiciário, entendeu? Então, como é que o judiciário vai julgar o que é certo, o que é justo, quando os caras são os primeiros a pôr a mão? Pô, que raiva. É dia da indignação hoje por aqui, lógico. né? Puxa vida. Julga de tarde, né? Vamos seguir, vamos acompanhar e seguiremos. Olha só, levantamento realizado pelo portal Poder 360 aponta que o presidente Lula lidera em número de governadores alinhados no primeiro turno das eleições presidenciais de 2026. São 12 governadores abrangendo unidades como Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Espírito Santo, entre outros estados da base progressista. Esses governadores representam cerca de 53 milhões de eleitores. Já o senador Flávio Bolsonaro conta com o apoio formal de 5 governadores: Distrito Federal, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo, que somam 57 milhões de eleitores, graças ao peso dos maiores colégios eleitorais do país. Além disso, o senador tem tendência de obter apoio de outros 8 governadores. Se essa eleição for para o segundo turno, a projeção indica que Flávio Bolsonaro pode ampliar seu palanque estadual para cerca de 13 governadores, enquanto Lula manteria os 12 comprometidos. Já 2 governadores ainda não definiram apoio. A distribuição inicial mostra um cenário em que Lula domina em número de palanques, mas Flávio lidera em potencial de colégios eleitorais estratégicos, especialmente no Sudeste e no Centro-Oeste. Vamos falar um pouquinho sobre esse desenho eleitoral, né? Sobre esse mapa eleitoral. E eu quero chamar para essa conversa o sociólogo Marcos Coimbra, presidente do Instituto Vox Populi. O Marcos, inclusive, deu uma entrevista recente à revista Fórum, falando sobre a possibilidade do presidente Lula já levar a eleição em primeiro turno. O que se mostra uma realidade plausível em relação, inclusive, a essa pesquisa que a gente comentou agora há pouco, né? Marcos, um prazer te receber por aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Tudo bem com você? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Fale mais, conte-nos mais sobre como você está vendo, então, esse mapa eleitoral e como você vê a possibilidade de Lula levar essa eleição no primeiro turno, Marcos. Bom, nós acabamos de fazer uma eleição presidencial em 2022, em que ficou claro a força de estar no cargo,
Bolsonaro foi um péssimo presidente, a maior parte da população brasileira achava ele ruim, as aprovações política por política dele nunca passaram de 25 a 30%. E eram restritas à área de segurança, que por questões de imagem ele parecia às pessoas como um sujeito que, chegando no governo, teria boas políticas para lidar com a questão da segurança, da criminalidade, etc. e tal. Não foi verdade, mas ficou. Tirando, então, essa na área de segurança pública, todas as outras áreas de avaliação do governo do Bolsonaro eram muito ruins. Ele tinha 20% sei lá, na educação, tinha 12% na saúde, tinha 15% no emprego, ou seja, ele não era um presidente bem avaliado. Razão pela qual, nesta altura do ano, de 2022, nós estamos em final de fevereiro, ele tinha de intenção de voto alguma coisa na casa de 20% e Lula tinha 45%. A chance de vitória no primeiro turno era muito pequena, perdão, era muito grande. Bolsonaro não parecia ter como se tornar competitivo com uma avaliação tão ruim como tinha. Bom, todo mundo sabe como é que a eleição terminou. E essa força final do governo Bolsonaro não se deveu a ele ter melhorado na avaliação de política por política. Melhorou porque ele estava no governo, e estando no governo, isso que os americanos chamam de incumbência, né, a vantagem que um candidato tem por estar no governo e por ser capaz de concretizar promessas com relativa facilidade. Se ele está no governo e diz, ó, se eu ficar, eu vou dobrar o valor da Bolsa Família. Então a pessoa diz, bom, ele é presidente, diz que vai dobrar, deve ser verdade. Falou que ia manter e ampliar o auxílio emergencial criado lá na época da pandemia. Diz que ia melhorar o valor das condições de trabalho para um monte de categorias, ia melhorar para os caminhoneiros, ia melhorar para o taxista, ia melhorar para tudo quanto era tipo de promessa. Isso fez com que ele crescesse. Se engana quem acha que Bolsonaro se tornou competitivo na eleição porque era um sujeito de direita e a população brasileira é de direita e os evangélicos e não sei o quê. Não tem nada disso. Bolsonaro cresceu e se tornou competitivo por razões ligadas a estar no governo. E isso hoje, ele não tem esse atributo. Nem ele, nem o filho dele, nem o sobrinho, nem a mulher, nem o. Nada. Bolsonaro é apenas a expressão de uma insatisfação genérica da população com relação a como que está a vida. A vida não está boa para quase ninguém, a não ser para os bilionários. Isso é verdade no Brasil, é verdade no resto do mundo. O capitalismo brasileiro, neste momento, é mais ou menos semelhante ao de outros países. E é um capitalismo que se revela incapaz de melhorar, de fato, a vida das pessoas. Como ninguém no poder quer mexer na regra do jogo, fica. E é por isso que Bolsonaro hoje representa assim, uma espécie de expressão da insatisfação genérica das pessoas. Não é contra o Lula, não é contra porque acha que o Lula fez a política assim assado e essa política está errada. Não tem nada disso. Nós estamos vivendo uma fase de insatisfação com os governantes no mundo inteiro. Das 25 maiores democracias do mundo neste momento, só tem 3 em que os governantes são bem avaliados. Nas outras 20, são mal avaliados. E Lula não está pior do que a grande maioria dos governantes no mundo moderno. É um mundo
em mal, com uma direção do crescimento econômico muito ruim, cheio de gente de péssima qualidade nos governos, tipo Trump, e isso faz com que hoje Lula não esteja exibindo números que ele muito provavelmente terá na época da eleição. Não houve nenhuma eleição no Brasil, desde a redemocratização, em que o resultado de pesquisas feitas nesta altura tivesse sido capaz de antecipar o que acabou acontecendo na urna. Então vamos parar com esse negócio de Flávio Bolsonaro cresceu, Flávio Bolsonaro não sei o quê. Isso tudo é bobagem. E eu acho que Lula terminará este ano em condições muito melhores do que está começando. Primeiro, uma parte grande da população que gosta do Lula vai começar a pensar: nós vamos ter que votar este ano, que por enquanto é uma coisa distante. Só quem está acompanhando a eleição é uma parcela pequena da sociedade. Eu sou muito otimista com relação à perspectiva eleitoral do presidente e acho que ele merece, com folga, a reeleição. Se Bolsonaro não Sim. chegou a 48%, sendo a porcaria de governante que foi, e hoje, com o seu candidato à sucessão, seu candidato a presidente, é um político inexpressivo que passou a vida inteira sem fazer nada, a não ser esses rolos de rachadinha e loja de chocolate. É essa a qualidade do adversário que Lula vai enfrentar. E na hora que a população estiver pensando a sério na eleição, eu sinceramente não dou a menor importância para o que essas pesquisas de agora estão mostrando. Vai ser a eleição de verdade. Não é essa coisa de expressar a insatisfação genérica de uma parte da sociedade brasileira. Perfeito. Marcos, estou com Laura Capriglione e Eduardo Castro aqui no estúdio. Vou passar para eles para apontamentos, questionamentos também. Laura. Marcos, bacana demais essa tua análise. Acho que a gente está indo mesmo por esse caminho. Mas eu queria te perguntar, porque a gente sabe que o governo Lula sempre está às voltas com a questão da comunicação e obviamente, está sempre às voltas com a verdadeira barragem de contenção que a grande imprensa faz no sentido de noticiar as coisas boas do governo. Você vê o destaque que foi dado para o desfile da Acadêmicos de Niterói nos jornais da grande imprensa e o destaque que foi dado para a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É descomunal a disparidade, né? Quer dizer, se falou muito mais sobre Acadêmicos de Niterói do que sobre um ganho real que foi propiciado por essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e desconto para quem ganha até 7.500. Mas eu queria te perguntar, então isso que é uma entrega concreta. Então o governo Lula sempre às voltas com essa questão da comunicação e a grande mídia sempre tentando empurrar qualquer saída, qualquer anti-Lula para o povo brasileiro. Qualquer um, vale qualquer um, né? Queria te perguntar, se você, olhando hoje esse quadro e concordando com você sobre a precariedade das pesquisas feitas há tanto tempo, que sugestões você daria ao governo Lula no sentido de tentar romper essa barreira que a grande imprensa põe à divulgação das coisas boas que o governo Lula tem feito pelo povo brasileiro? Bom, Laura, eu concordo integralmente com a premissa do seu raciocínio. Nós temos uma elite que faz qualquer coisa para não ter Lula outra vez no governo. A única coisa que deu certo para eles até agora foi prender o Lula. Isso eles fizeram em 18 e produziram essa anomalia chamada Bolsonaro e o bolsonarismo. Isso foi fabricado.
por essa barragem a qual você se refere, que fez com que ninguém pudesse falar positivamente a respeito das coisas que Lula e Dilma fizeram. Vice-versa, criaram um espaço onde qualquer coisa podia ser dito que seria, em princípio, repercutido. Opa! Travou. Tivemos um travamento. Sim, um segundinho. Vamos ver se... Marcos Coimbra volta aqui com a gente, ele que é presidente do Vox Populi, analisando o cenário eleitoral, falando sobre como as pesquisas têm encaminhado essas questões referentes à eleição desse ano e falando mais pontualmente sobre como a grande imprensa tem agido nesse momento por conta da campanha que faz desde já, negativamente em relação ao governo Lula, né? Você falou sobre o destaque que foi dado a acadêmicos de Niterói, só ressaltando que o destaque negativo que foi dado a acadêmicos de Niterói por conta da homenagem que a escola de samba fez para o presidente Lula no desfile ali na Sapucaí, na série, não é na série Ouro, no grupo especial, né? E agora voltou para a série Ouro. Vamos ver, temos Marcos Coimbra? Não, né? Estamos com dificuldades do contato. Deixa eu fazer o seguinte, já que falávamos sobre Flávio Bolsonaro e esse passado de Flávio Bolsonaro, que com certeza vai ser recuperado agora com ele candidato à República, deixa eu falar sobre Carlos Bolsonaro, porque o Ministério Público do Rio de Janeiro reabriu a investigação contra Carlos Bolsonaro por suspeita de rachadinha em seu gabinete na Câmara Municipal. A decisão foi tomada após a Procuradoria-Geral da Justiça considerar prematuro o arquivamento do caso no ano passado. Os promotores querem esclarecer como o ex-vereador pagava despesas pessoais, como o plano de saúde, e a origem dos recursos usados para comprar um apartamento em Copacabana por R$70 mil, um valor considerado abaixo do mercado à época. R$70 mil em Copacabana. Se eu não me engano, em 2009, viu? Quanto é um banheiro em Copacabana? Custa isso. Também chamaram a atenção acessos frequentes a um cofre bancário com registro de pelo menos uma visita por mês. O Ministério Público avalia que provas teriam sido desconsideradas no arquivamento original e determinou novas diligências, incluindo oitivas dos investigados. Em 2024, 7 ex-assessores foram denunciados por desvio de R$1.700.000 no gabinete, mas Carlos não foi acusado nessa ocasião. Ele renunciou ao mandato em dezembro e pretende disputar o Senado por Santa Catarina. Aí o dossiê para ser levantado. Mas esse é relativamente simples, porque ele já está levantado, né? Não, vai ter novas provas, novas diligências, enfim. Diligências, sempre as diligências. Eu lembro dos cavalos do Velho Oeste, quando fala nas diligências. Não é aquela carroça com a capa branca. Para mim, aquilo que é diligência. Mas, enfim, vale para o irmão também, né? Vale para o irmão Flávio do chocolate. Rachadinha, uma prática de família. Então, no Rio, ele é também muito conhecido como Flavinho Desmaio, né? Por causa da história lá, foi marcante no debate. Mas aqui eu gostaria de ler a defesa dele, por escrito. Quem vai escrever é Carlos Bolsonaro, ou se ele vai permitir que algum advogado fale em nome dele. Porque o português dele é, no mínimo, muito peculiar. Né? E a maneira que ele vai estruturar a defesa diante de provas que, se estão sendo reabertos, se o caso está sendo reaberto agora, devem ser um tanto quanto sólidas. Sim, mas agora tem inteligência artificial. Talvez ele seja esperto o suficiente para jogar lá e não deixar prompt aberto, porque daqui a pouco eu falo sobre isso também. Marcos Coimbra reconectado. Marcos, me ouve? Não? Que luta. Opa! Que luta, hein? Então não, né? Quando privatizar a internet no Brasil, você sabe. E a análise feita por um cara que entende de pesquisa, mano, faz toda a diferença. Num dia como hoje, que a gente já começou falando sobre uma pesquisa e questionando essa pesquisa, maravilhosa, né? E o histórico que ele deu, claro, né? Sim. De fato, esse negócio que ele falou é super legal. Os caras tiveram que pôr o Lula atrás das grades para ganhar a eleição dele, né? Quer dizer, a resiliência dessa figura do Luiz Inácio Lula da Silva, o Silva, é impressionante mesmo. Então, e ele é um cara que está no governo. Então, eu acho que isso
acalma, é para a gente se acalmar, entendeu? Sim, diante de pesquisas como essa que Diante saem de hoje. pesquisas Sim. que a gente não sabe como são feitas, de quem são os respondentes dessas pesquisas, né? Aliás, é sempre uma desconfiança que o povo tem dessas pesquisas, é por causa disso, né? Ninguém nunca viu um cara que respondeu pesquisa, né? Diga. Não, fica à vontade. Não, a gente não tem o Marcos, né? Eu vou não. seguir. Porque ele é uma figura Sim. que, como se falava dos comentaristas de rádio de alguns anos atrás, ele sabe porque esteve lá, né? Ele acompanha todas as campanhas eleitorais da redemocratização e do pós-Constituição de 88. Né? O Instituto surge na campanha do Collor, 89. Então, se tem alguém que está com o histórico inteiro, não só na cabeça como sistematizado, é Marcos Coimbra, que nos ajuda muito a, né, como você acabou de dizer, Laura, desmistificar alguns pontos e tranquilizar com relação a outros. Vamos ver se a gente refaz o contato, senão... A gente não conseguiu, eu vou pedir o seguinte, para a gente remarcar uma outra conversa com o Marcos Coimbra, porque daí eu dou seguimento aqui nas nossas pautas, mas Marcos Coimbra sempre cai bem aqui para a gente, porque, enfim, esse é um assunto que vai estar em pauta durante bastante tempo, certo? Vamos lá. O desembargador Majid Nawef Lawar, que absolveu um réu por estupro de uma criança no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passou a ser investigado pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça após ser denunciado por abuso sexual. 2 vítimas foram ouvidas por representantes do órgão no interior do estado. Um dos relatos é do servidor público Saulo Lawar, de 42 anos, primo em 2º grau do magistrado. Ele afirma ter sofrido tentativa de abuso quando tinha 14 anos. Uma mulher também relatou ter sido vítima e decidiu quebrar o silêncio após a repercussão do caso. O Tribunal de Justiça de Minas informou que abriu procedimento administrativo para apurar esse caso. No campo político, a deputada Duda Salabert afirmou ter encaminhado ao CNJ e ao Ministério Público denúncias de outras 3 pessoas que relatam o abuso. Outro fato causou espanto e indignação nesse caso, que já é tão absurdo, né? Na decisão que absolveu esse homem acusado de estuprar a menina de 12 anos, o relator, o Majid Nawef Lawar, deixou no texto final um prompt, que é um comando dirigido a uma ferramenta de inteligência artificial. A frase dizia assim: agora melhore a exposição e fundamentação deste parágrafo. Logo abaixo aparece o texto original e a versão descrita pela inteligência artificial. Esse caso veio à tona após reportagem do Núcleo Jornalismo. O tribunal ainda não se pronunciou sobre o uso da inteligência artificial na decisão. Tem um outro trecho, inclusive, que ele fala assim, escreva como se fosse um juiz sobre um parecer em relação a esse caso. Então é um prompt, de fato, de ordenação aí de uma inteligência artificial para criar um texto para um caso como esse, lembrando que é o mesmo caso, de um homem de 35 anos que estuprou uma criança de 12 anos e foi absolvido pelo relator e acompanhado aí de vários pares, só com um voto contrário a essa absolvição. Você sabe que Diga. O que mais me impressiona nesse caso, não com relação ao estupro, mas quando a gente olha para o magistrado e para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é que é um caso que, pelo tamanho, eu posso imaginar, que foi cuidado de uma maneira distinta de outros casos. Foi, entre aspas, melhor tratado, ou pelo menos deveria ser, pelos desembargadores. É um caso que teria repercussão, ou então eles imaginavam que não teria nenhuma repercussão. Né? Mas, cada minuto que algum colega jornalista para em cima desse assunto, está abrindo armário e saindo esqueleto de tudo quanto é lado, porque primeiro são denúncias de abuso sexual que aparecem contra ele. Já são pelo menos 4. Digo pelo menos porque cada dia esse número cresce. Sim. E agora essa questão do texto. Eu fico imaginando como são outras decisões
não só do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como de outros tribunais, quando não se tem esse foco, quando não se para olhar a decisão. A gente teve lá no caso da juíza Gabriela Hart, né? 13ª Vara de Curitiba, trechos copiados e colados de outras decisões. De Sérgio Moro. De Sérgio Moro. E aqui a gente tem o prompt sendo inclusive esquecido, não só um, como dois pelo menos. Sim. Como você falou. Eu fico imaginando o que esses fura-teto, como eles decidem e o quanto quanto nos custa, sob todos os aspectos, esta casta, essas pessoas que acham que nós devemos a eles, além desse tratamento absolutamente ridículo e arcaico de chamar de Vossa Excelência, de usar capa, de toca sininho quando eles entram na sala, eu acho isso um absurdo. São funcionários públicos. Mas enfim, vocês querem? É isso que faz você feliz? Ok, deixemos. Vamos tirar o carro oficial, vamos tirar o penduricalho, tá certo? Isso não dá paz para deixar. Mas eu fico imaginando o quanto isso custa, não só em termos financeiros. Esse desdém pela entrega do seu material que vai definir a vida de pessoas. Dá até medo de pegar e falar assim, olha, vamos olhar mais para dentro, né? Aprofundar a observação sobre outros casos. Dá medo de descobrir que é assim, de forma mais comum do que a gente imagina. Que crise é essa do judiciário, hein? Que só se aprofunda. Puxa vida, que momento! Com tantos casos vindo à tona, como esse desse desembargador, como essa questão que a gente se revoltava agora juntos em relação aos penduricalhos. Diga, Laura. Olha, sabe que eu desconfio mesmo que o judiciário esteja vivendo a sua maior crise. Porque o problema é o seguinte, quer dizer, que eles sempre defenderam os interesses dos poderosos, dos latifundiários e tal, tudo isso... Todo mundo, a gente sabe, o Brasil é uma sociedade em que persistem elementos escravocratas até os nossos dias, né? O problema é que nós temos, de fato, uma galera muito aguerrida que veio das políticas públicas. Eu conheço a menina que fez essa matéria aí, a Jennifer Mendonça. Ela foi da Ponte. Ponte Jornalismo, agora está no Núcleo, onde eu também trabalhei, é um órgão de mídia independente. Ela é uma menina que vem de uma origem muito humilde, se esforçou pra caramba, estudou pra caramba, mas não esqueceu de onde ela veio. E isso está acontecendo direto, entendeu? Quer dizer, é um monte de gente que antes não tinha acesso, não podia fazer uma faculdade, não podia entrar na faculdade, porque só quem entrava na faculdade eram os brancos de uma determinada classe social, que a gente sabe qual é. Essas pessoas vieram com sangue nos olhos. Não é a troco de nada que a gente tem hoje uma Erika Hilton. Não veio do nada. Sim. Então, o problema é essa casta, como o Edu falou, da sua excelência, Vossa Excelência, desses caras, essa casta nunca teve tanta gente olhando para o que eles estão fazendo. Então hoje, por exemplo, chega essa menina, é uma mulher bacana e tal, a Jennifer Mendonça, ela foi ler a sentença. Quantos jornalistas foram ler assim? Ela foi, entendeu? Então ela vai lá e flagra a vagabundagem do cara. Então eu acho que é o seguinte, enfim, o judiciário está sendo escrutinado, porque o judiciário era uma caixa preta. A gente viu o que o Sérgio... E o que o Sérgio Moro fez? O Sérgio Moro foi a abertura dessa janela, para a gente pegar e ver o que era um mau juiz, um juiz inescrupuloso, um juiz que fabricava prova, um juiz que que orientava espionagem, fez festa. Ninguém falou ainda sobre as festas do Moro ali e a parecência que ela tem, a semelhança que tem com os métodos do Borcaro e do Jeffrey Epstein para chantagear e municiar de testemunhos falsos para suas teses. Então,
O Sérgio Moro foi a abertura. Agora nós estamos vendo isso, entendeu? É um monte de gente escrutinando, analisando as decisões desses caras e, obviamente, né, a partir também de ferramentas que foram propiciadas pelos governos do PT. Portal da Transparência, quem é que fez? Governos do PT. Então, isso tudo propiciou que a gente pudesse hoje ver, ler a sentença do cara, ver o prompt, a Jennifer Mendonça fez isso, mas também a gente vê o salário desses caras, o salário desses desembargadores, poder pegar e juntar e ver a quantidade de privilégios que esses caras acumularam em torno de si. Eu acho que é a pior crise que o judiciário já viveu, mas é uma crise boa. Não acho que é uma crise, olha, uma crise que vai afundar o país. É uma crise que, se a gente souber trabalhar em cima dela, ela gera uma grande oportunidade de gerar, de fato, justiça no Brasil. Eu acho que é isso. Perfeito. Aliás, deixa eu voltar rapidamente para o julgamento de Marielle Franco no STF, porque temos o voto do relator Alexandre de Moraes para a condenação dos acusados de mandar matar Marielle Franco. Eu vou trazer um resumo para vocês aqui, é o seguinte: Moraes defendeu a condenação dos irmãos Brazão pelos crimes de duplo homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves e organização criminosa. Ronald Alves, para Moraes, deve responder por duplo homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio. Robson Calixto deve ser responsabilizado apenas por organização criminosa, na opinião de Alexandre de Moraes, relator, por conta da associação com os Brazão nas práticas de grilagem e milícia. Já em relação a Rivaldo Barbosa, que é o ex-chefe da Polícia Civil, Moraes afirmou não haver prova suficiente de que ele tenha participado do planejamento dos homicídios, apenas de que, no pós-crime, ele foi contratado para acobertar as mortes e garantir a impunidade. Então, a gente tem, em relação ao Rivaldo Barbosa, a condenação por corrupção passiva majorada e obstrução de justiça. Tá, então, esses são os votos do relator e agora a gente tem na primeira turma ainda para votar Flávio Dino, Cristiano Zanin, que faz o voto agora, e Carmen Lúcia, para a gente ter finalizado esse julgamento. A expectativa é de acompanhamento do voto, inclusive, do relator Alexandre de Moraes. Tem muita gente falando, né, como são 4 ministros, se der empate, eu acho muito difícil isso acontecer, de empatar nessa primeira turma. Então, é isso, se segue agora com o voto do ministro Cristiano Zanin. Mais notícias? O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, ameaçou determinar a condução coercitiva do banqueiro Daniel Vorcaro, caso o STF não reveja a decisão que o dispensou de depor. Vorcaro, ex-dono do Banco Master, está em prisão domiciliar por suspeita de fraudes. A dispensa foi concedida pelo ministro André Mendonça, que tornou facultativa a presença do banqueiro na sessão da CPMI marcada para o início desta semana. Com isso, o depoimento foi suspenso. A comissão investiga descontos indevidos em aposentadorias do INSS ligados a empréstimos consignados. Bom, já o senador Renan Calheiros, que preside a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, anunciou que Vorcaro vai prestar depoimento ao colegiado na próxima terça-feira. De acordo com ele, o ministro do STF, André Mendonça, colocou à disposição uma aeronave da Polícia Federal para transportar o Vorcaro de São Paulo para Brasília. Ele poderá ser acompanhado por seu advogado e irá na condição de convidado. Vamos ver se ele confirma, inclusive, né, esse anúncio foi feito pelo senador Renan Calheiros, ainda não confirmado por Daniel Vorcaro. Mais cedo eu tinha lido, inclusive, que Vorcaro pediu para que uma comissão do Senado, que integre essa comissão de assuntos econômicos, fosse até São Paulo o ouvir, já que ele não gostaria de pegar nenhum tipo de voo, porque corria o risco de ser visto algemado. Mas André Mendonça disponibilizou esse avião da Polícia Federal. Ele não poderia usar o jatinho dele particular, porque, claro, havia risco de fuga de Daniel Vorcaro. Veja como esse sujeito custa caro, né? Pois é. Ter um voo de um avião da Polícia Federal tem um custo imensamente maior que uma cadeirinha num voo regular que acontece todo dia. São 2 ou 3 pela manhã, 2 ou 3 pela tarde e um no começo da noite.
pelo menos pelas companhias aéreas para Brasília. Mas não. É o privilégio do homem branco. Né? Imagina que aqui tem que ser levado algum cidadão que roubou alguma coisa numa banca de jornal aqui na Avenida Paulista e que ele precisasse ir ao fórum. Se iriam oferecer para ele de um carro ir buscá-lo. Né? À medida em que a cor da pele dele for escurecendo, eu nem imagino o que vai acontecer na hora, ou até imagino, na hora que iam colocá-lo dentro do camburão. Mas, enfim, de novo, é a justiça do nosso país trabalhando em prol de quem faz parte dela, ao menos em termos de identificação. Ao menos em termos de identificação. Laura? Gente, não tem como não desmoralizar uma justiça, não se desmoralizar uma justiça dessa. Não, juro, não tem, é isso. Quer dizer, um episódio. Nós sabemos que... Não, e é isso, né? Nós sabemos que na prática existe uma pena de morte no Brasil contra pretos e pobres e favelados. Então, se o cara rouba um celular de R$1.000, ele roubou um celular de R$1.000, um policial vê essa cena, ele atira pra matar. A gente tem visto isso direto. Garotos e tal. Eu tô defendendo que roube? Não, eu não tô defendendo que roube. Eu só tô querendo chamar a atenção. Um celular de R$1.000, o cara paga com a vida. E se não paga com a vida, ele vai pro CDP, pro Centro de Detenção Provisória, ele fica dormindo com a cara encostada no boi, que é a privada no chão da coisa. É isso. Quer dizer, se você rouba um celular de R$1.000, a tua vida, você mergulha diretamente no inferno. Mas se você rouba 70 bilhões, que é sobre isso que se está falando, desse cara que é a maior fraude do sistema financeiro, ele representa, ele encarna a maior fraude financeira do Brasil. Se você rouba 70 bilhões, você é convidado. Você vai depor na CPI se quiser. Você vai depor. Mas aí, como você está com seus bens indisponíveis, você não tem como pegar o seu próprio avião para ir para lá. Então, o Mendonça cede um avião da polícia. Gente, é demais. Quer dizer, o privilégio do homem branco no Brasil é um negócio que... Sério, como você vai acreditar na justiça? Porque é uma coisa... Não tem proporção. R$1.000, pague com a vida. 70 bilhões, você é nosso convidado. Pode sentar, pega o avião, nós vamos mandar te buscar, nós vamos te receber bem, e vamos tratar você como bonitão do pedaço. Quer dizer, é de indignar qualquer cristão, pensando entendeu? bem aqui, ainda bem que não permitiram que ele fosse com o avião dele, né? Sim. Porque senão o cara pegava e fazia uma curva e ia embora daqui. Mas, Aliás, é um absurdo a certamente. gente saber, ele ter pedido para ir com o seu próprio avião, porque ele está com os bens indisponíveis. Como que ele ainda tem um avião? Então, a pergunta que não quer calar é como é que ainda não confiscaram o avião do Vorcaro, a ponto de ele pegar e oferecer para ir no seu próprio avião. Ele não tinha que ter nenhum bem em seu próprio nome. Quer dizer, é isso, é tanta disfarçatez, tanta falta de vergonha na cara, que é lógico que as pessoas olham para o sistema judiciário no Brasil e falam, bom, isso aqui tá bem ruim, né? Inclusive, prisão domiciliar, que deve ser numa mansão, não. que ele deveria perder o direito de ter, porque isso poderia ser confiscado para ele passar essa prisão domiciliar Isso a gente vê em qualquer prisão domiciliar. Qualquer prisão domiciliar dessa. Bom, desde Sérgio Cabral, a esposa do Sérgio Cabral, o Bolsonaro. Sim. Bolsonaro estava preso em termos domiciliares, prisão domiciliar, numa casa paga pelo Distrito Público, com verba do fundo partidário. Sim. E não era uma casa pequena, portanto, não era um valor pequeno. Sendo que a família dele tem pelo menos 51 imóveis que a gente sabe, né? Foram aqueles que foram comprados com dinheiro vivo. E como ele mesmo disse, qual o problema de usar dinheiro vivo?
Tem o caso do Collor, né? Que parece que sim. o apartamento dele tá sendo leiloado e é o apartamento que ele estava em prisão domiciliar. Eu preciso checar depois essa história, mas tem isso também para Coitado do pagar, Collor. inclusive, Coitado. dívida trabalhista, Ela né? vai passar para um outro apartamento. Vai ter que passar para o mais Pajussara, simplesinho, Laura, Edu, muito obrigada, viu? Um beijo para vocês. A gente volta a se encontrar amanhã, talvez menos indignados, mas não prometo nada. Hoje foi o dia da indignação. Foi, né? foi.